Olá pessoal, esse é o Propositando e esse é o nome do nosso programa, do nosso quadro aí dentro do Jeito Gazin, mas uma novidade aí do Gestão de Pessoas para vocês, porque a gente queria trazer o conteúdo para vocês de uma forma mais divertida, mais descontraída e mais acessível, e foi justamente no ConaRec que teve a temática Somos Todos Milênios que surgiu essa ideia. Por que não fazer uma coisa mais descolada, uma coisa que realmente soe como convergência de geração e a gente sair daquela coisa formatadinha? Vamos mais uma vez inovar, mais uma vez sair da caixa e trazer o conteúdo. E a gente demorou um pouquinho para gravar e eu já vou começar falando de um assunto muito interessante, que tem tudo a ver com quem vive por propósito. Pessoas que vivem por propósito têm prazer em compartilhar conteúdo, têm prazer de ensinar outras pessoas e também são abertos a serem ensinados também. Nesse primeiro Propositando, a gente vai estar falando do conteúdo do ConaRec, que falou muito de convergência de geração, falou muito do perfil consumidor e do funcionário milênio, né, que são pessoas que nasceram entre 1980 até 2000. E aí a gente ouviu vários caras assim sensacionais falando sobre práticas e falando de técnicas que eles têm usado na convergência de geração, de trazer mesmo a geração Baby Boomer junto com a geração Milênio para a construção de um país mais justo, de uma sociedade mais transformadora por meio da educação, por meio da inovação também. Então, a gente pega um assunto em comum, a gente pega uma ideia em comum, um objetivo, um propósito em comum e traz todas essas gerações para batalhar em torno disso. E no mundo corporativo isso é muito interessante, porque as empresas verdadeiramente sustentáveis querem usar os negócios para trazer a justiça, né? Por meio da educação, por meio dos negócios, por meio dos seus relacionamentos, por meio das suas ideias inovadoras, por meio dos seus produtos e serviços aos seus clientes. Tudo isso são oportunidades de transformação. Então a gente vai trazer para vocês as falas e o conteúdo que a gente absorveu lá no ConaRec, compartilhando junto com vocês. As palavras que marcam as características do Millennium são velocidade, experiência, propósito e tecnologia. São coisas que são fundamentais no cotidiano do milênio. Embora o milênio ele vá demorar um pouco mais para sair da casa da mãe, para sair debaixo das asas dos pais, ele é um grande influenciador. Ele não tem dinheiro, mas ele tem influência justamente por isso, por ter todas as informações na palma da mão, por ser muito aderente do mobile, por lidar muito bem com o mundo digital. As pessoas recorrem a ele para buscar informações em suas compras, em suas decisões. Então ele acaba sendo um consumidor que, mesmo não tendo o poder de compra, a gente não pode esquecer dele. A gente tem que lembrar dele porque ele tem poder de influência. E não só no âmbito familiar, não só no âmbito face-to-face, ali na questão de relação pessoal. Ele também tem muita influência nas redes sociais. O milênio pode tanto ser um advogado da marca para o bem quanto para o mal, então é um público que a gente não pode excluir. Quando a gente fala do mundo corporativo, o milênio também traz muitos benefícios. Ele gosta de um líder, né? Ele prefere um líder que dê o exemplo para ele. Ele também quer viver movido por um propósito, entendendo o propósito da empresa que ele vive. Então isso tem que ficar muito claro por meio da empresa, por meio da liderança, por meio das pessoas que têm a voz ativa ali dentro da empresa, deixando isso claro todos os dias para ele. Ele gosta de coisas coerentes, né? Você falou aquilo ali, então você pratica aquilo ali. Ele fica muito ligado no exemplo. Uma das coisas que foi ditas também lá no ConaRec pra gente em relação ao perfil do milênio é que ele gosta de ter por perto pessoas, ele cria uma empatia, ele cria uma conexão muito mais rápida quando ele entende que a pessoa que está do lado dele ou o líder dele é uma pessoa humana como ele. A Emily Caron, que é uma especialista em milênio, ela contou uma história de que os milênios eles andam muito acelerados, eles têm medo de que a vida passe assim num sopro, por isso que eles são muito velozes. É muito interessante, até uma coisa que o próprio Silmário fala, que tem que segurar ali na mão do milênio na hora de cortar o bolo, porque ele quer cortar e ele vai cortar, mas ele pode cortar no lugar errado. E aí vem a questão da experiência, vem a questão da convergência de geração. E isso se justifica na fala da Emily, quando ela diz que ela estava caminhando com a mãe dela e de repente a mãe dela desmaiou e estava nítido que a mãe dela estava morta ali naquele momento, e ela falou que em 3 minutos muitas coisas passaram na cabeça dela, o que ela estava perdendo tempo, o que não fazia sentido, com coisas que ela realmente estava se envolvendo e dedicando as suas habilidades, seus talentos, se aquilo ali realmente valia a pena. Então assim, ela fez
uma panorâmica de tudo que ela estava vivendo, de todos os relacionamentos que ela estava vivendo, tanto profissional, quanto de amizade, quanto familiar. Então ela falou que os milênios têm essa urgência de realizar algo grandioso, mas como a gente sabe, né, para tudo tem o seu tempo, o seu amadurecimento para que as coisas aconteçam. Então a voz da experiência, a voz das gerações antigas entra aí, né, nessa questão de realmente compartilhar histórias, compartilhar a sua experiência. E por que eu tô falando isso? Porque ela falou que quando ela pensou em tudo isso, ela começou a perceber que ela tinha conexão com pessoas que falavam da dor da vida delas, né? Ela falou que foi um momento de dor para ela, né? Pensar que poderia perder a mãe dela. E isso fez ela parar para pensar em várias coisas que foi realmente assim, existe a Emily antes desse acontecido e a Emily depois desse acontecido. E ela percebeu que ela criava conexão muito rapidamente com pessoas que não ficavam fazendo caras e bocas, sabe? Tipo, se pagando de perfeita. Pessoas que abriam a vida delas. Olha, eu tenho tudo isso hoje porque um dia eu passei fome, ou porque um dia eu tive abrir mão de ter tal coisa para ter tal coisa, ou um dia eu perdi alguém importante para minha vida e isso foi uma dor muito grande que me fez também pensar na minha vida e tomar um posicionamento. Então ela disse assim, que quando um líder, né, um líder realmente quer ser um exemplo, ele não é perfeito, ele é genuinamente humano, ele tem uma justificativa para os ganhos dele, para as conquistas dele. E disse que isso inspira os milênios também a seguir esse caminho, né, de agarrar um propósito mesmo que tenha que fazer sacrifícios, né. Então ela compartilhou esse momento. Espero que eu também tenha sido clara aqui na minha explicação para vocês, mas o que ela quis dizer é que histórias conectam pessoas. Bom, peguei o celular aqui que eu anotei algumas informações. A primeira palestra era Quero ser milênio tirando a camisa de força da empresa tradicional para se conectar com o novo consumidor. Aí lá a gente tinha o Leonardo Tristão, que é o diretor do Airbnb, que é uma rede hoteleira, né? E ele disse assim que até 2025, 76% da geração milênio e Z terão preferência por experiências. Ele também disse que a empresa dele tem procurado se posicionar, né? Acho que a gente tem que ter o nosso posicionamento, tem que emitir a nossa opinião com muito respeito, né? A gente tem que ter respeito por todos. Mas ele disse que as marcas têm que começar a se posicionar, porque senão vai ser só mais uma marca. E ele exemplificou, dizendo que o Trump, a gente sabe que o Trump pega pesado em muitas coisas, e aí ele disse que no intervalo do Super Bowl, eles lançaram uma campanha, lançaram um comercial do posicionamento do Airbnb em relação aos comentários do Trump. E ele disse assim, ó, não importa quem você é, de onde você é ou de onde você viaja, você deve ser capaz de pertencer à comunidade Airbnb. Na ocasião, ele disse que o Trump fez um comentário preconceituoso, que deu muito o que falar, e aí eles aproveitaram a ocasião para mostrar assim, olha, se você acha que você não se enquadra em nada, você pode ter certeza que aqui na nossa comunidade Airbnb, você vai ser muito bem acolhido, aqui não há diferenças, né? Então foi toda uma questão humana, uma temática humana, uma temática de igualdade, que eles aproveitaram para essa jogada de marketing, mas também para mostrar o lado humano da marca. E foi um posicionamento. O Hélio Magalhães, presidente do Citibank, disse que as instituições mais antigas estão tendo muitos desafios para colocar os milênios assim junto com as gerações antigas, mas ele disse que isso não está sendo ignorado, né? A gente sabe que uma das instituições mais antigas que existe são os bancos. E aí ele disse assim, ó, atrair talentos milênios é o desafio das instituições antigas. E aí ele disse também que para isso estão sendo criadas novas carreiras. Assim como o consumidor está tendo novas necessidades, os milênios também vêm para ocupar aí o posto e a função para atender também essas novas necessidades. Porque muito se fala também que, olha, a tecnologia e o mundo digital vai deixar muita gente desempregada. E não é bem por aí que a gente ouviu lá no evento. É que novas funções, novos cargos e novas necessidades vão surgir, então vai ser necessário ser criadas novas profissões. Aí ele disse também que a avaliação de perfil pelas redes sociais também é muito interessante e que é um canal de alcance muito mais sincero, que você vê ali o que a pessoa realmente quer, o que ela faz, o que é interessante para ela, as páginas que ela curte. Então disse que no processo de avaliação de perfil isso também não pode ser ignorado.
disse que essa é uma geração 58% mais competitiva comparada à performance das gerações anteriores. Outros números que ele disse pra gente é que os milênios são mais autoconfiantes para tomar decisões em termos de execução. 37% comparado à geração X e Baby Boomer. Também outro número que ele trouxe pra gente é que 51% dos milênios vão procurar emprego só em 2018 e 68% esperam ser promovidos em 2 anos. Daí você vê a necessidade de urgência do milênio. Eu não estou dizendo aqui que essa urgência deve ser atendida ou não. Eu estou fazendo um repasse do conteúdo que a gente ouviu lá e eu acho que o grande desafio ainda é a convergência de geração, é fazer as gerações anteriores com a geração nova se conversarem, construírem algo junto mesmo, né? As duas estarem abertas para aprender, principalmente. O senso de protagonismo do millennial é extremamente elevado, ele quer ser protagonista. Diz que colocar na mão da pessoa o volante da sua carreira, mais lhe dando orientações. Então aí a gente vê o papel do líder, a gente vê o papel das pessoas mais experientes ali ao lado para estar conversando com o milênio, né? Disse que a maioria dos milênios preferem o feedback rápido, acontecer o feedback rápido, mas não gosta de rasgação de seda. Então o feedback deve ser dado em particular, com o olho no olho, isso soa muito mais sincero e muito mais humano. E eles gostam de participar de discussões. Uma coisa interessante que ele falou lá é que não é que você tem que colocar um milênio numa mesa diretiva, mas é que você pode ouvi-lo e trazer as ideias dele à tona, assim, compartilhar. O Roberto José Maris, ele é CEO da Múltiplos e ele compartilhou uma experiência muito interessante. Ele disse que na Múltiplos tem muitos milênios que estão vivendo o primeiro emprego. E aí vem toda aquela expectativa de primeiro emprego, enfim. E tem metas e resultados, tem coisas a serem entregues com prazo. E aí eles pensam assim, eu vou sair desse trabalho aqui, eu vou para uma startup, vou para uma coisa mais divertida, uma coisa mais descolada. E aí eles vão para essa outra experiência e aí eles têm um comparativo e acabam voltando para Múltiplos. Então como que a gente vai trazer isso para nossa realidade Gazin? Talvez tem muitas pessoas que viveram o primeiro emprego na Gazin, né? Não tiveram outras experiências de trabalho, não foram lá fora. E às vezes não valoriza tanto quanto deveria valorizar benefícios, oportunidades de crescimento, oportunidades de desenvolvimento. Inclusive, se a gente for falar de desenvolvimento, a Gazin financia a faculdade dos seus funcionários, investe pesadamente em treinamento, né? Fora os outros benefícios, plano de saúde, a gente tem 14º salário aqui, reconhecimento pela fidelidade por anos trabalhados, como a bonificação por tempo de serviço. Então, são coisas que devem ser levadas em consideração. Então, se você ainda não teve a experiência de viver em um outro lugar, né, teve que sair para outra empresa para ver o quanto a Gazin é uma empresa boa, então que comece pelo menos a pesquisar ou conversar com outras pessoas que trabalham em outras empresas para ter um comparativo e valorizar muito mais. Isso vai fazer muito mais sentido para sua rotina de trabalho. Estar na Gazin vai fazer muito mais sentido. É isso que ele quis dizer, que eles saem, vão, provam, né, de outros terrenos, de outras empresas e acabam voltando porque chegou à conclusão que a Múltiplos realmente era uma empresa boa. A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas decisões. Algumas decisões não tem como a gente voltar atrás, né? Não são muitas empresas que readmitem o funcionário, né? Quando ele pede para sair e tudo mais. Então, às vezes, a gente pode perder uma oportunidade por não ter determinada consciência, né? Ou às vezes nem conversar um pouco mais ou pesquisar um pouco mais sobre o que está acontecendo lá fora pra gente valorizar o que a gente tem em mãos. Uma outra coisa legal que ele falou é que os milênios, eles gostam de parcerias. Eles gostam de fazer parceria, eles não gostam só do mérito para eles, só eles serem reconhecidos, mas eles gostam de alguém parceiro ali do lado. E eles gostam de ver isso também com as marcas. Um exemplo, aqui na Gazin a gente tem a Unimed como plano de saúde e há um tempo atrás a Unimed lançou um super desconto junto com a Droga Raia e com a própria farmácia da Unimed, um super desconto aí para os funcionários da Gazin que apresentarem a carteirinha. Então, esse tipo de parceria faz sentido para o milênio, até porque se a gente for pegar tanto o histórico de valores da Unimed quanto o histórico de valores da Droga Raia, são muito parecidos com os valores da Gazin, valores assim bem humanos. Então, isso faz sentido para ele. Às vezes o milênio não conhece a marca A, mas conhece a marca B que tá. Então, esse tipo de parceria vai fazer com que uma marca gere cliente para o outro. O que mais que ele disse?
Disse que eles estão ligados em multicanais, isso é óbvio, olha eu aqui com o notebook e o celular na mão passando esse conteúdo para vocês. Eles estão ligados no Instagram, no Snapchat, Insta Story, Facebook, LinkedIn, estão totalmente antenados e isso é muito interessante, principalmente para a área de televendas, né? Quando tem que fazer o atendimento por telefone, o saque. No nosso caso aqui tem o departamento de análise de crédito e cobrança. Então, ele estava dizendo que essa habilidade dos millennials e se entender muito bem com os multicanais para buscar informação, para ver o que o cliente está falando, o que o cliente está defendendo, tudo isso é muito... E os mecanismos, né, de busca, como hashtag, o Google Analytics, tudo isso são coisas que os millennials sabem manusear muito bem, trazer essas informações com muito mais rápido. E a gente sabe que onde tem as informações ali bem colocadas e bem organizadas, as tomadas de decisões também são muito mais rápidas e as oportunidades acontecem muito mais rápido também e os resultados também. E aí a gente gera o lucro. Ele disse também que os millennials, eles gostam de participar de ações sociais. Então, empresas que mostram que investem em ações sociais, que investem na sociedade, que tem esse compromisso com a sociedade, além do venda e compra, sabe? Isso soa super agradável na concepção do milênio, porque ele também não quer uma marca que fica ali só vendendo para ele, mas ele quer uma marca comprometido. E é muito interessante porque às vezes a gente para e pensa assim, como que uma pessoa que nem trabalha ou nem teve tantas experiências de trabalho já tem essa consciência? Isso aqui, gente, ó, é o Mubai. Eles estão com as informações na palma da mão, eles estão antenados, eles vão na China, tô falando eles vão, né, mas eu também sou milênio. Então, assim, é muito rápida as informações, muito rápida mesmo. Então, o que ele quer dizer assim, que eles têm essas informações na palma da mão e eles acabam conhecendo tudo, pode até ser superficial. Mais uma vez falando da convergente de geração, porque às vezes o milênio vem com uma ideia super linda que apareceu na internet e aí vem a voz da experiência trazendo isso para a realidade, trazendo isso como se fosse um projeto, como seria isso se isso fosse executado, colocando os pés no chão e aí a gente vê algo sendo construído. O presidente da Mapfre, o Luiz Gutierrez, ele disse que o desafio é isso, juntar as gerações, isso é inevitável e eles têm desenvolvido na Mapfre programas para colocar as gerações antigas com as gerações mais novas juntas. Quem faz isso também, fala muito disso, é o Márcio Fernandes. O Márcio Fernandes, ele era o CEO da Electro, que é a melhor empresa para se trabalhar no Brasil dentro do Great Place to Work. E ele traz essa coisa, a convergência de geração, convergência de propósito. E na Electro também ele desenvolve esse tipo de projeto. Outra coisa que ele disse é avaliar setores que carecem de millennials ao lado da liderança ou ao lado de pessoas que tomam decisões, trazendo arrojo, trazendo maior influência. Ele disse assim, olha, nós que somos mais das antigas, nós gostamos de coisas todas certinhas, bastante metódicas, e às vezes a gente acha, e até inconscientemente ele disse, ele falou, isso acontece inconscientemente porque a gente vem de uma geração que queria muito mais segurança. A gente pensa assim, olha, em time que tá ganhando não se mexe. Ele disse que não é bem assim, que time que tá ganhando se mexe sim, porque você tem que ser muito, muito rápido, muito ágil. A hora que você viu, o futuro já chegou. Então ele disse que ter a presença de um milênio ali do lado para te trazer uma outra percepção, para te trazer um outro olhar, é muito interessante para você enxergar oportunidades que não estão sendo enxergadas. Uma outra coisa que o Luiz Gutierrez, presidente do Banco do Brasil da Mapfre, disse é sobre os multicanais. Ele disse que os milênios têm a facilidade, como eu tinha dito para vocês, em lidar com os multicanais. Ele diz assim, ó, eles querem velocidade. Sistema de escuta multicanais é uma opção para solucionar problemas com agilidade. Uma pessoa para vasculhar a internet para ver o que falam da marca, responder nesses multicanais com informalidade. Não seguir script, mas dialogar os fazem trazer informações importantes e disruptivas. O que ele está dizendo é que da mesma forma que o milênio se dá super bem falando, sem script, nesses multicanais que não podem ter muita formalidade, porque é muito chato, né? Já se usa os multicanais porque você quer velocidade, então as formalidades, elas caem por terra. Vem essa coisa de tirar a verdade ali do seu consumidor, realmente a opinião sincera dele sobre o produto, entre um elogio, entre uma crítica, e disse ainda mais que os milênios têm essa facilidade, né, os mecanismos, como eu disse para vocês, de buscar essas informações com mais rapidez. Então ele disse que um ouvido milênio ali
em locais onde você faz televendas, onde você faz atendimento ao cliente pelo telefone, é sensacional mesmo. A head de atendimento da Use, que é uma seguradora, também falou disso. Ela estava lá em das palestras que a gente foi, e ela disse que na Use eles têm usado essa coisa informal. O diretor de atendimento da Oi também disse isso. Primeiro eles fizeram um treinamento humano, né? Todo o pessoal de televendas, que atende também os clientes ali via rede social, via chat, eles trouxeram o que é realmente a pessoa do cliente do outro lado da linha ou do outro lado da tela, e também mostraram para eles a missão deles dentro disso. Então, foram treinamentos que deram sentido para então eles tirarem o script e gerar esse atendimento mais humano, mais veloz e, enfim, muito mais lucrativo também para o negócio. Eu acho que a gente tem que entender que essas pessoas são o porta-voz da empresa. E a gente precisa valorizar essas pessoas, dizer que elas são importantes e não só dizer, é colocar isso na prática. Por exemplo, quando a pessoa de software que trabalha aqui comigo, que é o Caio, que desenha o trabalho, todo o CRM, que vai ser uma ferramenta para ele de grande importância para o trabalho dele, ele senta com vários operadores e eles vão contar assim, o que é legal, o que você quer nesse software, o que você não acha que é importante, o que tem que você não acha que é relevante, e eles se sentem extremamente valorizados quando você pergunta para ele qual é a opinião. Então, para mim, isso se chama respeito. O presidente da Sky também estava lá, e ele disse que a missão da Sky fica muito claro que é distribuir conteúdo. Ele fala assim, ó, o mundo vai mudar de qualquer forma. Ou você se adapta e se torna protagonista, ou se contenta em ser coadjuvante. Não considere ser, mas estar na posição que está. Amanhã isso pode mudar. Então ele estava falando sobre as pessoas que têm dificuldade a mudanças, que o mundo está mudando muito rápido, né? Então a gente tem que acompanhar essa mudança, porque você que estava de um lado do balcão, amanhã pode estar do outro lado do balcão. Independente de cargo, independente de posição que você ocupa, não acompanhar essa mudança, não acompanhar essa evolução pode ser algo muito penoso, principalmente para a carreira profissional. Então ele disse que ou você muda, ou tudo muda e você fica, porque você na verdade não você só está na posição em que está, independente de qual ela for. Ele também falou assim, ó, não se faz uma empresa de primeira com gente de segunda. E daí ele veio trazendo assim, que milênio não é um segmento, tá? Milênio não é uma categoria de pessoas. E ele vem trazendo esse conteúdo para todo mundo. Isso significa que não é preciso só ter a melhor faculdade ou a melhor escola, mas quem se adapta à mudança e se relaciona bem com todas as gerações e tem flexibilidade, são pessoas abertas a aprender. Essas são pessoas realmente, pessoas de primeira para você trabalhar e para você colocar no seu negócio, para estar gerindo o seu negócio, para participar do seu negócio. Então ele estava falando mesmo de um perfil profissional, mais do que ser millennial ou não, ele está falando de uma categoria de pessoas que estão abertas à mudança. Então isso foi um toque que ele deu. Outra coisa que ele falou sobre as armadilhas. Nem tudo é digitalizar, porque foi falado muito no evento essa questão, o milênio tem facilidade de lidar com o mundo digital. Mas ele disse que o cliente ele não quer saber se você vai resolver o problema dele no digital, ou no virtual, ou enfim, no mundo físico. Ele quer a solução. E aí ele disse assim, ó, nem tudo é digitalizar, mas sim facilitar a vida do cliente. Aí ele disse de um case que sempre eles demoravam muito no atendimento ao cliente, que ligava lá, ai, meu controle estragou, meu controle remoto estragou. E aí ele falou assim, que sempre era muito penoso. Ele disse que às vezes demorava até 40 minutos para resolver esse problema de manda para assistência, não manda, a gente dá outro controle, não dá. E ele falou assim, ele foi até descontraído, ele falou assim, aí você caga na experiência do cliente, é isso que ele fala. Ele falou assim, por quê? Porque você pode até resolver o problema, mas 40 minutos ele já não teve uma boa experiência com o seu produto, ele já não teve uma boa experiência com o seu serviço. E ele resolveu assim, vou dar o controle remoto. Eu vou dar o controle remoto. Até falaram que o pessoal falou pra ele assim, você ficou louco, você vai dar o controle remoto. Ele falou, não, cara, se a gente não resolver o problema em 4 minutos ali, é melhor a gente dar, porque daí a gente vai frustrar o cliente, a gente pode resolver o problema dele, mas já vai ter frustrado ele na experiência. Olha como essa coisa da experiência é muito forte, muito importante. E disse que os milênios gostam mesmo desse negócio de me dar de graça. O Luiz Sanches, ele é o diretor de criação da OMAP, que é uma agência de publicidade muito conhecida,
ele vem trazendo algumas características, alguns valores do milênio. Ele diz assim, ó, eles enxergam a marca como uma pessoa na qual querem andar ao lado, e é por isso que o milênio, ele gosta de marcas que soam humano e coerentes também, porque ele fala assim, ó, propósito, precisa ficar claro e ser autêntico, isso deve se refletir nas ações da marca e assim criar a conexão. Como que a gente pode usar isso dos dois lados? Por exemplo, o milênio que trabalha dentro de uma empresa, precisa ficar claro o propósito da empresa para ele, né? Por exemplo, qual é a missão da Gazin, né? Oferecer o melhor em produtos e serviços com atendimento diferenciado. Qual é a visão da Gazin? Ser a melhor empresa para se trabalhar no Brasil e estar entre as 200 maiores do país. Então, tudo isso forma o propósito da empresa, precisa ficar claro, né? Então, ele está falando que no caso do perfil consumidor do milênio, não adianta a empresa ir lá fazer uma propaganda linda, maravilhosa, ou às vezes mostrar que está fazendo algumas doações, que ela contribui com a sociedade, sendo que quando ele chega dentro da loja, aquilo ali não é coerente, ou quando ele vai consumir um produto ou um serviço daquela marca, aquilo ali não é coerente, não é autêntico, não é verdadeiro. Então, ele disse que o milênio está atento a isso. Eles têm facilidade em multicanais, a gente já falou, eles se tornam advogados da marca e disseminam rapidamente, né, o que a marca é, o que a marca faz. Valor para os milênios, em suma, humanismo, velocidade, simplicidade, protagonismo, propósito e experiência. A maioria, aí, uma outra informação que a gente obteve lá é que a maioria das demandas do Procon é por falta de informação na publicidade. Então, ele vem trazendo também para os negócios uma comunicação muito mais informativa e educativa. Milênio cobra a ética e responsabilidade social das empresas e expõe isso em multicanais. Milênio não é um segmento, então precisa ficar claro que é uma geração, não é um segmento, por isso deve estar incorporado em tudo, né? São pessoas, né, gente? A gente tá falando aqui de milênio, dá a impressão que é o cera, né? Uma coisa de outro mundo, mas não, milênio são pessoas, é uma geração diferente, uma geração nova, né? Assim como tudo novo, precisa ser estudado, precisa ser lidado e convergido, né, para as atividades de uma sociedade melhor. Aí ele fala assim que a cultura corporativa adapta ao milênio ao colocar e dialogar com a geração antiga, colocá-los para resolver problemas juntos. E isso não pode ser mais utopia, isso precisa ser realidade. O poder aquisitivo do milênio é baixo, e a maioria é desempregado, mas eles têm poder de influência, eles pesquisam, eles questionam, eles argumentam. As reclamações são oportunidades, então as empresas precisam ver esse perfil consumidor que sabe reclamar, sabe opinar muito fácil também, como oportunidade de melhoria. Os milênios ajudam a construir um ambiente aderente às necessidades do cliente, pois é uma visão diferente do mundo. Então, por exemplo, a geração A, a geração B tem uma visão, a geração milênio também tem uma outra visão. Então, isso tudo converge para soluções. A NET falou da campanha Multidelay, que eles desenvolveram uma campanha para conversar com todos os públicos, porque no caso do serviço deles, eles vendem ali o produto desde pro bebezinho que assiste a Galinha Pintadinha até a Dona Maria que assiste a novela ali todos os dias, tudo certinho. Então a comunicação também precisa ser de uma forma diferente, tomar esse cuidado. Até tinha uma palestra lá que chamava O Pior da Crise Já Passou, qual é o consumidor que ficou? Aí a diretora do Mastercard estava dizendo que todas as regiões cresceram nos últimos 3 meses 3%, só que ela estava falando que essa crise ensinou também as pessoas que têm um poder aquisitivo mais elevado a também avaliar, por exemplo, a pessoa que consumia, sei lá, a bebida A, ela passou a consumir a bebida B e ela não morreu por causa disso, então ela economizou e ela também adaptou o gosto dela ao bolso dela ou a necessidade dela. Ela também ela falou assim sobre educar o cliente, ela falou assim, a grande oportunidade de cativar clientes por meio de propagandas educativas está no norte e nordeste do país, mais do que no sul. Precisam e querem entender o que estão fazendo no ato da compra. E a gente vê não só uma oportunidade de conscientizar o cliente, ensiná-lo o que é fazer uma compra, o que ele está fazendo no ato da compra, mas como também abaixar o número de inadimplência, porque se a pessoa sabe o que ela está fazendo no ato da compra, ela vai fazer isso de forma consciente. E a missão da Gazin também, dentro de todas as formas de pagamento, todas as condições que oferece aí no nosso varejo para o nosso cliente, é isso. A gente tem várias formas e a missão do vendedor é oferecer o melhor não só num produto que vai realizar ali o sonho de consumo do cliente, mas torná-lo consciente de levar numa condição que ele vai conseguir pagar e de que ele vai ficar feliz com a nossa marca, né? Vocês são mais que vendedores, vocês são consultores. Também a gente teve ali uma outra profissional que falou sobre emocionar e ensinar. Então a gente está falando muito em emocionar o cliente, mas esse emocionar tem que ter um fundo educativo. Eu falado muito sobre educar o cliente nesse evento, gente.
Também disse que o Brasil é o segundo país com maior índice de desconfiança. Por que será, né? Isso a gente não precisa nem falar. Também disse que é preciso que as marcas olhem também para as redes sociais, para a internet, como uma forma não só de economizar, né, no investimento pesado e maciço que faz na TV, mas como uma forma de atender simultaneamente vários perfis de clientes, tanto milênio como geração baby boomer, X, E, enfim. Disse que a internet é um meio de se fazer isso também. E também que a propaganda, na verdade, é o valor que o seu produto entrega. Então não é só a necessidade ali que você supriu ou aquele produto A, B da marca X ou Z, mas o valor, o que você trouxe para o seu cliente enquanto valor, aquilo ali, o que você ofereceu na propaganda e o que realmente, de fato, ele vai comprar na loja, né? Porque não basta a propaganda que gere valor, mas precisa ter um atendimento também que gere valor. Quando falta a cultura, quando falta o sentimento em cada colaborador, né? No caso da Localiza, nós somos mais de 7.700 colaboradores, a coisa não funciona. Eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem o que é. Nós somos uma empresa de 44 anos e o nosso fundador, o Salim, ele desenvolveu um conceito, que é um conceito que perdura na companhia até hoje, que é simples e ele se derivou para várias coisas, que fala o seguinte, chama benefício da dúvida, na dúvida pró-cliente. E aí, como que isso se desdobrou para a companhia como um todo? Na forma como as pessoas lidam com isso. E toda pessoa que está atendendo, ela de fato é um cliente. Então você tem que colocar essas pessoas na frente do problema para que elas entendam que poderia ser com ela. Então, na nossa central, tanto de atendimento ao cliente, né, com o Jairo, aqui no colega, que é o gente responsável pelo nosso customer service, na área de reserva também, que é a nossa área de vendas, nós não temos URA. E é porque nós não temos condição de tecnologia? Não temos condição de tecnologia. Nós temos chatbot, nós temos uma série de outras ferramentas. Mas a gente entende o seguinte, que o cliente que procura o call center, ele quer um atendimento diferente. E hoje é uma proporção menor do nosso volume de cliente que procura esse canal. A sênior de comunicação da P&G, ela disse que essa crise trouxe, tanto para os funcionários quanto para o consumidor deles, um desafio interessante em orçamento. Então, o que eles proporam para os funcionários deles? É o seguinte, a gente está vendo uma oportunidade de inovar nos nossos produtos, porque a dona Maria lá, ela ia 2 vezes por semana no salão, ou 1 vez por semana no salão, agora ela vai 1 vez por mês para fazer hidratação no cabelo dela, fazer tudo o que ela tem que fazer. Só que ela quer fazer tudo em casa, ela vai fazer tudo em casa. Só que pra gente lançar, porque inovação, gente, custa grana, então precisa ser investido, precisa ter isso no orçamento da empresa também, né? Uma verba para inovar. Então, ela estava explicando que propôs assim, olha, vamos economizar funcionários em coisas que o nosso cliente não consegue ver, né? Vamos criar um plano orçamentário aí onde vocês vão reduzir o orçamento. Compram essa ideia pra gente inovar? Compram essa ideia. Eles compraram e aí teve essa verba para eles inovarem em ampola. Então, por exemplo, a ampola de hidratação que a mulher pode fazer em casa, ela mesma pode fazer em casa. Então, eles conseguiram oferecer para o consumidor deles muito mais praticidade, né? Para ele mesmo fazer em casa, economizar, não precisar ir várias vezes no salão. Então, eles enxergaram na crise essa oportunidade. Os funcionários compraram a ideia e eles conseguiram inovar. O Regis Noronha, o diretor executivo da Atento, ele também falou que a crise de desconfiança trouxe mais racionalidade no consumo, o que ganha em preço versus produto. Então, o que a gente falou, não é só a questão do emocional o cliente quer saber o que ele ganha. E nessa questão de preço versus produto, também tem a questão do valor. Então, para você conseguir fazer com que o cliente pague o preço que você está pedindo, né? E tem toda a questão de gerar a empatia, o laço, a conexão, você também vai precisar gerar um conteúdo e deixar o valor do seu produto muito claro para o seu cliente também. Até porque, né, a confiança só é conquistada com a conexão dos valores. A máquina ela vai substituir interação simples. E para tratar interações complexas, você vai ter que repensar o perfil de quem está lá dentro. Desde o ponto de recrutamento e seleção, desde a parte de capacitação e até qual é o perfil do que você quer, e passando também pela remuneração. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que a gente, e a gente já começou a ver isso, quer dizer, o aumento da complexidade, o menor volume de transações, transações mais complexas. Isso está levando a um desafio. Então, o que
eu acredito que a gente vai ver isso ficar mais potencializado. Cada vez mais atendentes com um perfil mais completo, capazes de tratar de situações mais complexas, tendo a tecnologia como um facilitador dessas questões mais complexas. Então, não necessariamente ele vai precisar ser o super-homem, ele pode ter a máquina ajudando ele e deixando para ele a parte de interpretação. A diretora de marketing do Serasa, Tatiane Petroni, o nome dela, ela disse assim, ó, durante a crise, a cada 10 empresas abertas, 8 eram MEIs, e foram empreendedores que nasceram por necessidade. Então, a gente está cheio de microempresas por aí. Também disse que o Serasa vai andar pelo Brasil, mais uma vez a questão da educação extremamente importante. O Serasa vai andar pelo Brasil educando pessoalmente o consumidor, pois boa parte do país não possui acesso à internet. É que a gente vive aqui no Sul, né? Aqui a matriz de Douradina é aqui no Sul. Né, o pessoal aí de cima das nossas filiais também vai poder falar, sabe, e até alguns sentem isso na pele, a questão da dificuldade da internet. E algumas pessoas têm a dificuldade também de manusear. Então, pessoas que não conseguem manusear a internet, elas não podem ser excluídas. Porque dessa questão da oportunidade de conhecer, da oportunidade de educação, oportunidade de saber o que ela está fazendo no ato da compra, porque são consumidores também. Então, vem mais uma vez a pauta da educação e o Serasa vai andar aí pelo Brasil, nessas regiões de escassez da internet e até mesmo de educação, para ensinar pessoalmente, olho no olho, cara a cara, essas pessoas sobre o que elas estão fazendo no ato da compra. E isso vai não só baixar o número de inadimplência, como vai trazer toda uma transformação social mesmo, né? As pessoas tendo educação financeira, usando o seu dinheiro com muito mais consciência. E uma outra orientação que ela deixou aqui, que a TI e o SAC, eles precisam se conversar agora, porque vem a questão do atendimento ao cliente por telefone, a questão de atendimento por multicanais, e atender também as reclamações do cliente de uma forma muito mais rápida e de uma forma muito mais eficaz. Então ela disse que além de humanizar, a TI vai precisar se conversar aí com esses departamentos que atendem as reclamações do cliente, de insatisfação do cliente. E também disse, né, como membro do PROCON, que o SAC precisa ser muito mais versátil e antenado e que conheça o seu cliente em multicanais. Então, o SAC ele sai só do atendimento por telefone e ele vai prestar um atendimento em chat, em redes sociais e aí nesses multicanais que a gente falou aqui. E aí teve uma outra palestra lá que foi muito legal, que foi pura convergência de geração, onde eles pegaram o que eles chamaram de super empreendedores e colocaram com os CEOs que são milênios, jovens que já são CEOs. E aí, o que era para ser um debate, e que foi um debate muito interessante, também tiveram muitas concordâncias ali. Foi algo muito saudável que aconteceu. Então, teve como participação ali desse debate, deixa eu pegar aqui, o Flávio Rocha, CEO da Riachuelo. O Flávio Rocha, ele é um CEO muito descolado, né? Isso é muito interessante. Eu acompanho ele lá no Instagram e eu vejo que, por eles trabalharem com moda e tudo mais, ele é sempre um cara muito descolado, muito aberto a mudanças, mas um cara sempre que tem umas falas bem pesadas, assim, que nos confrontam muito, né? É importante você identificar diferentes impactos que essas características que são atribuídas aos milênios, que a gente constata que realmente existe, né? Características da educação que essa faixa etária teve, a coisa da gratificação imediata, a impaciência, isso realmente traz alguns traços comuns. Isso traz impactos nos milênios de dentro e nos milênios de fora. Os milênios de dentro os novos estímulos que você tem para atrair os talentos dentro desse novo perfil, com esse novo comportamento. Isso é muito importante, a gente tem muito presente a necessidade de, mesmo com a empresa crescendo, você não perder o empreendedorismo interno. Isso é relativamente fácil, uma loja com 300 lojas, cada loja dividida em 60 subdepartamentos, na área comercial também com 800 grupos de mercadoria. Então, você permite medir com muita precisão as diferentes performances, como eu falei, um ambiente meritocrático. E uma outra coisa que ele falou aqui, que os milênios são mais antenados em moda, então isso favorece muito o negócio dele também, porque ele se envolve com identidade, com propósito,
E a moda também tem essa coisa de mostrar quem você é, né? O seu primeiro cartão, é o seu cartão postal ali, você olha pra pessoa, como ela tá vestida. Também disse que eles valorizam qualidade de vida, por isso o ambiente da loja é convidativo a um estilo de vida leve, informativo, inspirador, não só ao consumidor, mas os funcionários, né? Então ele falou que lá na Riachuelo eles criam esse ambiente acolhedor, esse ambiente mais descontraído com música, com informações, colocação ali dos produtos ali deles, de uma forma que não só o consumidor se sinta muito bem ali dentro da loja, mas o funcionário com prazer de estar trabalhando naquela loja. Diz também que 65% dos empregos dos próximos anos ainda não foram criados. Todos falam das atividades que serão extintas pelo digital, mas ninguém fala das novas modalidades que o digital vai proporcionar. E para tudo isso, independente de ser digital ou não, precisa de gente. Então, quer dizer, o digital ele não vai eliminar aí os empregos, muito pelo contrário, ele vai gerar novas modalidades de emprego, mas o que vai precisar são pessoas abertas à mudança. Também o CEO da OLX, o Andreas, inclusive, ele estava lá também, a aprendiz dele, né? Ela trabalhou junto com ele e ela estava contando das experiências que ela teve de mentoria com ele. Então a gente pôde ver ele na prática, um mentor e uma aprendiz. Ele disse assim que ele contrata pessoas melhores do que ele. Vocês conseguem alguém que sempre... Vocês lembram de alguém que sempre fala isso? Eu contrato gente melhor que eu. Que é o seu Mário, ele sempre fala isso pra gente aqui, né? Porque precisa deixar legado. Então ele falou que pessoas que querem deixar um legado na vida têm facilidade em deixar por perto pessoas que são melhores do que elas em alguma coisa, que só junto com unidade você consegue deixar um legado. Uma outra coisa que ele falou que quando o CEO, por exemplo, quando o time não vem junto com o CEO, mas isso não é só pro presidente, não é só pro CEO, é pro líder, tá? Ele fala assim que quando o time não vem junto, isso é muito delicado. Porque é melhor você colocar o freio nas pessoas, do tipo, vai com calma aí, do que você ter que ficar empurrando uma equipe. Criar um time com uma missão muito clara, com um contexto muito claro e muita autonomia para o time, para desenvolver o seu negócio, né? Mas ao mesmo momento não a gente não são hippies, né? A gente também precisa de resultados, né? Então isso é um desafio muito grande. Que uma das missões de um CEO é dar pista e teto para os talentos decolarem, né? Se você tem talentos dentro de casa e mantém eles abafados, né, você está desperdiçando um potencial enorme. E aí também a gente teve o CEO da Globosat, o Alberto Pessegueiro. Ele fala assim, ó, que o perfil para cargo importante independe da idade. A pessoa deve ser flexível ao contexto e dar autonomia ao time para gerar resultados. Então vem a questão da confiança. Então a questão da confiança também não tem a ver só com geração, não. Tem a ver com valores, tem a ver com competências, tem a ver com caráter. Tem um autor, o Stephen Covey, que ele sempre fala que a confiança é a soma de competência e caráter. Não basta a pessoa ter competência e não ter caráter, não basta ela ter caráter e ter competência. Que a confiança é um mix desses dois. E a gente, mais uma vez, não está falando de geração, a gente está falando de posicionamento, está falando de pessoas. Perdemos funcionários para startups, ele disse. Muitos voltam por enxergar possibilidade de crescimento comparado ao que viveram. A gente também falou anteriormente de pessoas que não viveram outras experiências de trabalho, vão para outras empresas e acabam valorizando a empresa anterior, mas isso precisa ter muito cuidado, porque às vezes você pode não ter a oportunidade de voltar. A gente tem gente que veio para lá como primeiro emprego. E essas pessoas que entram numa empresa saindo da faculdade, não tem como medir a qualidade do ambiente de trabalho, a gratificação que ela tem estando ali, com o que é o mundo lá fora. Então, a gente começou a perder alguns funcionários para empresas, startups digitais, e o argumento assim, não, mas lá tem uma mesa de ping-pong no meio da sala, lá o pessoal joga totó, lá tem comida de graça. Eu falei, tá bom, então vai, né? E aí, depois de 1, 2 anos, a maioria dessas pessoas veio bater na porta de novo, porque percebeu que estar num lugar onde você é produtivo, onde você tem possibilidade de crescimento, vai além da mesa de ping-pong. Também o Diogo Corona, diretor executivo da Smart Fit, ele é um milênio, né? Ele é um CEO que já é milênio, ele trabalha junto com o pai dele, e ele disse que uma das coisas mais importantes para o milênio é a questão da meritocracia ficar muito clara. Sobre a meritocracia, eu acho que é uma coisa que eu acredito muito, porque toda vez que você não tem um critério transparente e claro, as pessoas inventam um motivo. Então, se você não tem os critérios de meritocracia e esse plano de carreira, um motivo claro para todo mundo entender por que uma pessoa subiu ou não, isso vira a famosa rádio peão. Então, a rádio peão assim, é porque ele é amigo de sei lá quem, e porque é mais fácil você aceitar que o cara foi beneficiado injustamente
do que a pessoa aceitar que ela não é merecedora daquilo. Então, eu sou o maior defensor da meritocracia. Então, eu queria só complementar esse ponto, porque na minha empresa tem muito isso também. Também disse que o propósito dos milênios é forte, mas o foco ainda não, que os milênios eles se dispersam muito facilmente, quando eles não são engajados. Então, por isso que essa fala do propósito precisa ficar claro na fala da liderança, na forma de comunicação da empresa, na propaganda, no marketing da empresa para o consumidor, porque os milênios perdem o foco facilmente, então isso tem que ser lembrado a todo momento. Também ele disse que por eles trabalharem com TV, eles não, né, o maior forte deles ser ali o ramo televisivo, eles não podem deixar os youtubers de fora, né? Os youtubers, eles agem dentro da internet, mas eles convidam muito os youtubers para estar na TV porque eles são influenciadores. Então, ele falou assim, não é porque os caras, eles competem com a gente, inclusive em patrocínio, em tudo, através das redes sociais, da internet, que a gente vai excluir eles da nossa programação, do nosso conteúdo. A gente tem que trazê-los para perto. Então, a gente está vendo a relevância do mundo digital também para negócios tradicionais, porque a TV é algo já que existe antigo e se não inovar vai ficando de lado, porque o que ele está dizendo com isso é que as pessoas não se contentam mais com o telejornal e com a TV. Eles querem pessoas que tragam opinião, pessoas diferentes, então eles trazem essa adesão dos youtubers também para alguns programas de TV, para participações, para entrevistas. Então a gente vê também uma unidade. Também disse sobre a gratificação imediata, novos estímulos para atrair talentos, como empreendedorismo interno. Então, valorizar as empresas, né? Aqui na Gazin a gente tem isso, essa questão do empreendedorismo interno, tanto que a gente tem vários braços de negócios. E dentro desses negócios também tem vários departamentos que surgiram porque pessoas descobriram novos talentos, a empresa viu propósito nisso, deu oportunidade para isso. Então, não precisa você sair da empresa para você ser empreendedor, né? Dentro da empresa ali, você aproveitar bem as oportunidades, você vai conseguir, né? Empresas que dão oportunidades, é óbvio, né? A gente sabe que tem empresas que não fazem isso, mas essa questão do empreendedorismo interno. Também disse que os milênios são muito ansiosos por causa dessa abundância de informação, então muita informação de todos os lados faz com que eles acham que as coisas acontecem assim, num estalar de dedos, e não é bem assim. Também disse, ele falou uma coisa pesadérrima lá, que eu fiquei assim, uou! Ele falou assim que criatividade não é inovação. Ele diz assim, o brasileiro não é inovador, ele é criativo. Inovação tem repetição. Então, tá falando que criatividade, às vezes você manda um meme pra pessoa, você manda um WhatsApp engraçado e tal. É criativo, você ri, né? Mas aquilo ali não tem continuidade, aquilo ali não tem fundamento, aquilo ali não gera um negócio, aquilo ali não tem sustentabilidade. Mas a inovação, sim. A inovação é a melhoria de algo, né? Feito de uma forma diferente, mas aquilo ali tem continuidade. Isso é sustentável, isso é inovação. Então, ele disse que a inovação é planejamento junto com criatividade. Isso é inovação. E a Ana Júlia, que eu falei para vocês, que ela é uma aprendiz, né, do CEO da OLX, ela tem uma marca chamada Abelha e ela disse assim, ó, na Idade Média as pessoas se associavam às empresas por poder. Se não estiver no grande, eu corro risco. Vamos pegar Idade Média, Game of Thrones, né? Como que as organizações se organizavam nessa época? Isso não sou eu que estou falando, é do livro Reinventing Organizations, do Frederic Laloux, só para deixar claro. Mas era o que? Era baseado no poder. Eu me associo a uma organização para poder salvar a minha vida, né? Ou para não morrer de fome e tal. Como as cadeias brasileiras, né? Hã? Como as cadeias brasileiras. Isso. Você tem ou a máfia. Agora tem muito mais Narcos, poderosos na cadeia. Ou Narcos, né? Se você olhar Narcos, né? E aí, qual uma próxima evolução natural a partir disso? É algo mais conformista, aí entra muito da hierarquia, né? A igreja tem muito disso, o exército. Por quê? Porque é muito louco. Quando você começa a ver, faz sentido você ir de uma cultura de organização de medo para uma cultura conformista. Porque você, não, estou de boa. Meu lugar é aqui, eu não posso nem subir nem descer, não tem meritocracia, né? Beleza. Só que aí quem está começa a nascer nessa estrutura, começa a se incomodar. E fala, pô, por que eu não posso ir daqui para cá? Você começa a perceber que na questão de comportamento, muita coisa passa a ser questionada naquilo que você falou. Quando você está numa situação de escassez, então ali o pessoal, os baby boomers, que dedicavam uma boa parte da vida para poder primeiro se estruturar na empresa, para depois usufruir, eles tinham muito essa necessidade de ter a posse.
eu preciso constituir meu patrimônio, preciso ter uma segurança, porque, poxa, eu tenho que dar segurança para minha família. E quando você chega numa situação em que as coisas são mais cômodas, que está todo mundo em paz, que as pessoas têm mais voz, igual você falou, meio que os conceitos começam a se relativizar, começam a mudar, né? Então, poxa, andar com uma camisa social é legal, mas a golinha da camisa social foi criada nos países nórdicos para a neve não entrar. Então, por que não faz muito sentido usar aqui no Brasil, né? Por que eu tenho que andar na startup com a golinha até tampada com gravata? Quem que foi que criou essa história que eu tenho que acreditar de que o certo é faculdade, depois entidade, intercâmbio, banco de investimento, fazer minha vida? Assim, é mais interessante você fazer aquilo que você vê propósito para você ver o resultado final lá na frente. Quem nasce nessa estrutura de meritocracia, na verdade, ela diz assim, ó, o sentido de chegar a um lugar com foco em pessoas, onde o resultado é consequência. Então, ela diz que antigamente as pessoas olhavam só para o resultado, como um fim em si mesmo. E que essa é uma geração, não, que quer que a caminhada, o processo faça sentido. E a consequência vai acontecer. Isso tem muito a ver com a metodologia do Great Place to Work que a gente pratica aqui, gerando em torno da confiança. A gente tem uma cultura extremamente humana, a gente desenvolve pessoas, a gente desperta a percepção das pessoas para novas oportunidades, dentro de práticas como ouvir, como celebrar, enfim, várias práticas que geram a confiança e a consequência é o lucro. Então, é o processo que vai fazendo sentido para o resultado final. Então, quer dizer, a gente tem esse processo aqui dentro da Gazin. Ela falou uma outra coisa que eu achei super legal, que para uma milênio falar, né? Porque o milênio tem essa fama, né? De não ter compromisso e tudo mais. E ela falou assim, ó, esse discurso de paixão e sonho é utopia. E eu vou ler. Ela falou assim, ó, discordo que o discurso paixão e sonho seja o suficiente. Precisa de muito mais. Precisa de foco, de disciplina, de resiliência. Mas isso também deve ser ensinado. O que acontece muito hoje no meu mundo, né? A gente está trabalhando com as startups. Então, você tem pessoas super apaixonadas, maioria millennials, né, que tem muita ansiedade e quer botar algo e ver o negócio no mundo. Então, o propósito é muito forte, o foco não tanto. E também falou do equilíbrio com o que eu quero e as minhas entregas. Então, às vezes, o milênio fica muito disso eu quero, mas o que ele anda entregando? Quero ser promovido, mas o que eu estou entregando enquanto resultado? Ou, aliás, eu estou só entregando o que me pedem ou eu estou entregando mais do que me pedem para eu assumir mais responsabilidades? Porque a promoção não é só uma promoção de status ou até mesmo um aumento financeiro, um aumento no salário. É promoção mesmo no sentido de ganhar mais responsabilidades. Então, as entregas precisam estar compatíveis para que se ganhe mais responsabilidades também, para se ganhe essa promoção. William Cordeiro, fundador da Houston, ele disse o seguinte, a bolha da tecnologia dá autonomia demais aos milênios, se tornam sensíveis a críticas. Então, aquela coisa não me toque, não me rele, que vem a questão da resiliência. Então, o milênio precisa estar preparado para entrar no mercado de trabalho, para crescer na vida e também para viver por propósito, a aprender a receber críticas. Não é aquela coisa do receber ou não, eu desisto aqui, ou receber uma crítica, aquela pessoa tem alguma coisa contra mim. Não, precisa encarar isso de uma forma muito profissional. Então, esse coisa não me toque, não me rele, ou eu sou doído por tudo, também vai diminuir a partir do momento que o milênio passar a dialogar e que a geração antiga também passar a dar mais abertura para dialogar com esse milênio. E é o que eu disse que a Emily Karan, aquela especialista em milênio, disse, que quando o milênio conhece a história de dor e a história de perseverança ali do líder ou de uma pessoa que está do lado dela, por uma conquista que ele teve, fica muito mais fácil dele entender e é nisso que entra essa antifragilidade do milênio. É assim que ele aprende a ser um pouco mais resiliente. E também disse que a revolução vem por baixo. Então, às vezes, a gente fica querendo que, porque eu dou essa ideia e ninguém acata, ou eu falo isso e ninguém acata. Por que não começa a ser elemento e agente de transformação aonde você está agora? Às vezes a pessoa pensa assim, mas se eu estivesse em tal lugar ia ser muito mais fácil para eu fazer isso que eu quero fazer. Não, por que você não faz onde você está? E começa pelo exemplo, comece sendo agente de transformação, fazendo o que você fala, fazendo o que você acredita, cumprindo com os valores que você professa. Né? Então vem a questão da coerência também. O momento da transformação é o aqui e é o agora, e é o que ele vem trazendo pra gente. Quero causar uma revolução, quero mudar o mundo. Até ouvi uma frase uma vez, né, que tipo,
você quer mudar o mundo, comece mudando o teu quarto, comece arrumando a sua cama. Então comece a ser agente de transformação e de mudança aí no teu mundo, aí no meio em que você circula, no teu departamento, por exemplo, né? E uma outra coisa aqui que ele falou é o seguinte, que o Brasil tem dado muita oportunidade para os empreendedores e que o grande empreendedorismo nasce quando você consegue olhar a necessidade e a dor do outro. E aí você não foca no dinheiro, você foca na solução, você foca no amenizar a dor ou daquela dificuldade daquela pessoa. E aí vem o empreendedorismo, ele fala assim, ó, o Brasil tem dado oportunidade para empreendedores que querem atender a dor das pessoas e não só ganhar dinheiro. Então aí, mais uma vez, o lucro e o resultado é a consequência. Eu tento construir o mundo que eu acredito pelo meu trabalho. E aí ele fala assim que empoderar, oferecer projeto onde se trabalha para aprender na prática, parcerias com universidades e tudo mais. Aqui no caso da Gazin, a gente tem os programas de dar oportunidade a jovens talentos, a gente tem o Jovem Aprendiz, a gente também tem recrutamento dos gestores aí do varejo e essas oportunidades vão crescendo cada vez mais. Então, gerar oportunidades de gerar emprego também para a nova geração. Projetos como esses vão fazer a diferença e vem trazendo o milênio mais para perto e profissionalizando o milênio também para o mercado de trabalho. Lembrando que o milênio que está no mercado de trabalho também deve atender a necessidade do outro milênio, do consumidor milênio. Então, tem uma questão de lógica também de você ter um milênio do outro lado do balcão, porque ele vai atender o outro milênio de uma forma ou de outra. E uma coisa que é fundamental, o foco no desenvolvimento de pessoas, que ele vem falando, mapear as pessoas certas, com os talentos certos, mas desenvolvê-la, porque às vezes a pessoa tem o talento, a pessoa tem habilidade, ela tem tudo a ver com aquele cargo, ou com aquela posição que ela vai ter, ou aquela função que ela vai exercer, mas ela não foi desenvolvida naquilo. Então, só ter o talento não basta, isso precisa ser desenvolvido. Se a gente for trazer isso para a nossa realidade, os funcionários se atentarem mais às oportunidades de desenvolvimento que a empresa dá. Isso que a gente está fazendo mesmo, compartilhando conhecimento. Então, é algo que vocês podem assistir em qualquer lugar, a hora que vocês quiserem aí, adquirindo esse conhecimento. Quando a gente conhece e quando a gente se educa, quando a gente aprende, a gente já está sendo desenvolvido. Então, não basta achar, eu sou bom nisso. Precisa desenvolver. A gente também teve um momento lá com uma americana que é especialista em milênios. Ela estava junto com um presidente da Whirlpool, o Paulo Miri, e também uma representante da PepsiCo. E aí foi muito legal o bate-papo. Até falei aqui para vocês, de algumas coisas que ela tinha dito sobre os milênios se conectar com histórias e com um perfil de liderança que deu exemplo. Ela disse que o milênio usa muito o Mubai, tem um perfil autossuficiente, é menos preconceituoso, não são muito trabalhadores, ótimos em tecnologia, gostam de comentar, de influenciar, não temem discordar, mas aí vem aquele contraste que a gente tinha falado, eles não temem discordar, mas ainda precisa lidar um pouco melhor com as críticas. É necessário ter a política da empresa clara para eles, bem clara. Eles são imediatistas, porque têm acesso a muitas informações e são conscientes de que 1 minuto pode mudar a vida deles, que vem aquele fato que eu contei para vocês em relação à mãe dela, né? Que a mãe dela quase morreu ali em 3 minutos, passou tantas coisas pela cabeça dela, a ponto dela pôr na balança as atividades que ela estava se envolvendo, que valeria a pena ou não, que fazia sentido com o propósito dela ou não. Também disse que eles primam por flexibilidade em lidar com a agenda, no caso de poder participar de uma reunião na escola do filho, enfim, de algum evento importante para a família. Então, é mais um desafio aí para o RH das empresas. Também disse que eles criam conexão quando conhecem a história do outro, que eu também comentei aqui. Mas ela comentou um fato que a gente vive muito aqui na Gazin, que é dito muito, né? Até porque a gente tem a metodologia do Great Place to Work, que a felicidade aumenta 12% da produtividade, né? E isso é muito relevante para os milênios. Também uma cultura que significa um ambiente de trabalho para os milênios, o porquê ela faz e o que ela faz. Então, assim, o propósito da empresa fica claro para eles. Também 99% dos milênios querem afirmação pessoalmente e particular, aquela coisa que eu disse para vocês, dar o feedback olho no olho. Eu não gosto daquela coisa, eu vou falar aqui perto de todo mundo e tudo mais, aquela rasgação de seda. Não é isso, é aquela coisa humana, aquela coisa verdadeira. Ela disse também que o líder que empodera o milênio é o líder que dá o exemplo, porque ele vai olhar o exemplo do líder e ele vai se sentir super confortável para fazer igual. Então isso é sinônimo de empoderamento, o líder que dá o exemplo. Também disse que eles percebem a resistência dos não milênios. Então, assim, se você tem um milênio aí na sua equipe e ele ainda não
não se familiarizou, ou ele ainda não se sente parte, e você como líder ainda não conseguiu tatear aquela pessoa e trazer para perto o melhor que ela pode oferecer. Você sabe que ela pode oferecer, porque quando ela foi contratada, foi feita uma avaliação sobre os talentos que ela poderia te oferecer. Então, merece uma atenção, merece um negócio de trazer mais para perto, porque eles percebem essa diferença, entendeu? Do tipo, olha, eu sou novo aqui, ou eu sou mais novo, minha opinião não é muito levada em conta, enfim. É questão de conversar mesmo, né? Que também é um princípio básico, né? A questão do ouvir. E o presidente da Whirlpool disse assim, ó: em nenhum lugar a convergência de geração será fácil, mas é preciso criar atividades que façam eles se encontrarem, mantê-los juntos e ter disciplina nisso. Então, as empresas têm o desafio de criar programas que coloquem ali as duas gerações para se conversar, gerar soluções juntas, mas que isso não seja um evento esporádico, que isso esteja na agenda da empresa. Disse também que em projetos de cocriação é importante trazer o milênio. Então, se a empresa está desenvolvendo um projeto, trazer um milênio ali junto para participar, não precisa estar ali encabeçando nada, mas está participando junto. Essas são algumas coisas que eu quis compartilhar com vocês em relação à experiência que a gente teve no CONA-REC. Desculpa que eu falo muito rápido, tá? Eu sou milênio também. Mas a gente quis, no Gestão de Pessoas, trazer para vocês essas percepções novas aí que o mercado vem apresentando. E não são só desafios, é um convite mesmo, independente da geração que você é, geração Baby Boomer, Millennial, Z, enfim, X, que a gente venha se conversar, que a gente venha dialogar muito mais, que a gente venha ouvir um ao outro com muito mais, ter um olhar muito mais sensível, muito mais humano, né? Sair do nosso alto sublime trono, às vezes, porque o excesso de conhecimento também faz muito isso, né? Acho que a gente sabe tudo e não para ouvir o outro. E isso é propositando, gente. É saber aonde a gente quer chegar e a gente viver movido por aquele propósito, fazer coisas não aleatoriamente. Olha, eu fiz isso de propósito, eu tomei essa decisão de propósito, eu tive esse comportamento de renunciar a tal coisa, ou abrir mão de tal regalia agora, de propósito, embora não pareça lógico, porque eu tenho um propósito. Isso é viver propositando. E eu queria mostrar para vocês, nós falamos aí dessa convergência de geração, dos milênios se conversarem com a geração mais antiga. Esse livro aqui, A Arte da Guerra, do Sun Tzu, a maioria das pessoas que trabalham no meio corporativo, elas conhecem esse livro. Ele, tem centenas de anos esse livro. E aí, quando a gente fala de inovar ou de mudar, as pessoas pensam, pronto, acabou, isso aqui foi construído, destrói tudo e constrói um novo. Não, estou falando de inovação. Esse livro aqui é uma leitura nova do Sun Tzu. Todo o conteúdo do Sun Tzu dentro desse livro aqui, só que desenhado. Isso é inovação, é isso que acontece quando a gente coloca as várias gerações para se dialogar, para conversar. A gente tem novas soluções mais versáteis, mais rápidas e muito mais interessantes. E também trouxe para vocês um outro livro que me ajudou muito, me ajuda, aliás, Vivendo com Propósito, do Ed Renekiewicz. Para quem quer ter uma vida com sentido, esse livro é sensacional. E um outro livro para as pessoas pensarem fora da caixa, dialogar mais com o que é diferente, sair ali da zona de conforto, que a gente falou muito disso, ser aberto às mudanças, é o livro do Flávio Augusto, Geração de Valor. Esse livro aqui fala, ele é desenhado também, mas ele traz, assim, com todo respeito, uns chacoalhões na gente. Flávio Augusto, ele tem uma fala muito direta. E tem o 1, 2 e o 3. 1, 2 e o 3. Eu trouxe aqui o 2 para vocês. E um outro livro, a gente falou sobre mentoria. Esse livro aqui é um show, do Robert Greene. Ele fala das relações dos grandes mestres que a gente conhece hoje, tanto das artes quanto do mundo corporativo. Mestres que um dia foram aprendizes. E quem ensinou esses mestres? A gente conhece nesse livro aqui. Ele vem falando de relações conflitantes, de relações que nasceram do inconformismo, relações que nasceram do conflito, enfim, da necessidade, da dor. E mostra que o maior legado que a gente pode deixar é ensinar outra pessoa. O que a gente sabe fazer é formar um outro mestre, porque o aprendiz de ontem vai ser o mestre de amanhã. E esse foi o nosso repasse do CONA-REC. Espero que vocês tenham gostado do nosso Propositando e também do nosso Jeito Gazin de ensinar.